Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro a quem assiste este vídeo que eu tenho nojo, ojeriza de todo tipo de abusador, de homem que agride mulher, de toda forma de machismo, de repressão às mulheres. Eu sou um defensor das mulheres, até porque na minha família tem muitas referências femininas muito positivas, muito importantes para mim. Portanto, a mulher para mim ela é fundamental. Passando da minha mãe, da minha irmã mais velha, eu tenho uma bisavó que, mas imaginem, o marido ficou 30 anos talvez na rua, né? E depois quis voltar e a minha bisavó não aceitou. Em pleno século XX, né? No século XX talvez ali, no início do século XX, no interior de Santa Catarina, no sul do Brasil, olhem só, uma sociedade machista, por sinal, né? Eu sou um homem que luto pela igualdade das mulheres, que se eu tiver se eu tiver na parada e tiver mulheres junto, o ônibus abrir a porta, primeiro as mulheres entram, eu vou entrar por final, eu protejo as mulheres. Eu sou um feminista mesmo, mas eu não vou aceitar que grupos sectários que se dizem feministas, que se dizem de esquerda, façam o que estão fazendo com Márcio Smelling. Porque o que estão fazendo com Márcio Smelling é algo nojento. Márcio Smelling está provando, já provou para quem quer que seja, o seguinte, que pessoas mentiram, que pessoas quiseram se vingar dele por ações, né, por ou ele não querer envolvimento com A, B ou C, né, ou querendo confundir a questão do assédio moral e o assédio sexual, ou politizar mesmo a questão, quando na verdade essa pauta não é uma pauta política de um grupo ou de um partido, é uma pauta da sociedade. É uma pauta que nos diz respeito a todos nós. Nós precisamos dizer, e eu tenho que dizer isto, que o Márcio não é um santinho, não é um anjo do céu. Eu sei disso, o Márcio não é. Mas o Márcio não pode ser sentenciado sem o devido processo legal. Eu mantive um canal aqui no YouTube chamado A Voz da Legalidade, porque quero sempre defender a legalidade dos fatos. Agora, o último ato do processo do Márcio Smelling é colocar uma promotora que não é natural do caso. A gente já viu isso lá atrás, quando, por exemplo, o Sérgio Moro era o juiz que não era natural do caso do Lula. E a gente tem que defender que o Lula, por exemplo, seja julgado da melhor maneira possível. Mas não é só o Lula, é o Márcio, é o Noé, é o João, é a Maria, é todos. A lei tem que ser igual para todos e para todas, e sem essa palhaçada de todos. O papo aqui é sério, sabe por quê? Porque eu não aguento mais ver gente pegando as pautas humanas, como a pauta da mulher, a pauta do negro, a pauta do indígena, a pauta do homossexual, para fazer palanque, como se fez inclusive com a pauta sindical, principalmente no que tange à educação. E eu estou num estado onde teve o maior sindicato da América Latina, e esse sindicato, né, serviu de trampolim político para muita gente aí. Pois, meus caros, é isso que está acontecendo no caso dos Márcio Smelling. Está havendo, né, uma interferência política aí. E essa interferência política a gente tem que dizer. É muito estranho que a doutora Mayra Cota, né, Mayra Cota, melhor dizendo, tenha inclusive, né, participado, né, com cargo de comissão no gabinete da Gleisi Hoffmann, visita a ministra das Mulheres, com fotinho, tudo bonitinho, né? Ações em que estão fazendo, né, tudo
para fazer o quê? Para incriminar uma pessoa que está mostrando que as pessoas foram lá e mentiram. Essa situação. E para mim o que é mais nojento nisso é essa situação. É tentarem pegar a denúncia de um assédio sexual e fazer essa denúncia uma forma de vingança. Meus caros, eu não aceito isto. Sabe por quê? Porque hoje existem mulheres que realmente estão sendo abusadas e violentadas sexualmente. E quando alguém faz isto, prejudica as pessoas que realmente estão fazendo isto e estão sendo vítimas, as verdadeiras vítimas. Eu acho que quando o Ricardo Feltrin vai lá e começa a escavar isso, e se arrepende e diz, olha, eu entendo a narrativa delas, mas eu vi que realmente aconteceu alguma coisa, ele retrata, ele recomeça, e a gente começa a acompanhar o caso, a gente percebe que nós vivemos num país onde nós temos uma dita esquerda, que, aliás, diga-se de passagem, por esta esquerda nós não teríamos essa Constituição. Talvez seja por isso que eles não têm apreço pelo artigo 5º da Constituição. Mas eles falam pela democracia. Uma Constituição que, depois de 21 anos de ditadura, em que todos nós éramos condenados arbitrariamente, onde o ônus da prova não existia, a partir de 88 começou a aparecer a necessidade de provar, porque você pode me acusar, mas você tem que me provar. E essas mulheres não estão provando que as acusações feitas a Márcia Smelling são reais. Inclusive teve, pessoas que saíram do caso. O que eu tenho visto é também uma questão, de um certo racismo, de uma elite do Leblon. E de uma elite do Leblon que gosta de posar de moderna, de áreas progressistas, mas no fundo são tão reacionários quanto os bolsonaristas, que talvez estejam ligados a uma igreja evangélica, que talvez tenham lá sua preocupação com os bons costumes, e veja bem, tem bolsonaristas que têm realmente preocupação com bons costumes. Não o Bolsonaro e a sua família, mas bolsonaristas, e que são pessoas que são iletradas. Neste caso, nós estamos falando de pessoas letradas, com uma certa relevância, e que continuam promovendo exatamente a injustiça no pensamento, porque não conseguem entender que todos nós temos que ter a ampla defesa. Eu quero que essas mulheres provem que o Márcio Smelling fez isto. Parece que não estão provando. E a opinião pública reverteu, porque a opinião pública está vendo isto. Então, assim, hoje o Márcio fez uma live muito boa, recomendo que todos assistam essa live. Ela é concreta, ela é elucidativa, ela explica as coisas. E eu não posso, como homem que sou de respeito, que eu nunca me passei com nenhuma mulher na minha vida, muito pelo contrário, aceitar uma falsa acusação, porque aceitar isto é dar um cheque em branco para que mulheres que sofram essa violência sejam, talvez, não sejam atendidas, porque tem o grande parâmetro desse caso nojento, para não dizer outra coisa. Diante disso, eu que já sofri algumas injustiças, e particularmente tive uma injustiça em 2016, em que eu não pude me defender em nenhum momento, e neste ano, depois passado um processo judicial, eu também não pude me defender, não fui escutado. Resta-me, sim, estender a minha solidariedade ao Márcio Smelling e dizer para ele que nós homens, que nós assediamos mulheres, que nós homens que defendemos elas, as mulheres
que nós respeitamos as mulheres, nos sentimos desrespeitados por essas mulheres que usam dessa condição para fazer politicagem e, mais do que nunca, para fazer vingança usando uma pauta tão importante, uma pauta que não pertence a partido político algum, mas à nossa sociedade. E a gente tem que falar nesse assunto com muito mais transparência do que nunca, com clareza. Esta é a posição deste canal sobre o caso Márcio Smelling.